Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. A lição de hoje, quinta-feira, tem por título Poderosos Guerreiros Celestiais. Ontem nós falamos dos anjos, que são ministradores de Deus. E hoje nós vamos falar sobre poderosos guerreiros celestiais. Bom, não precisa falar muito, Quem são esses poderosos guerreiros celestiais? A pergunta A, ela fala assim: que desafio Senaqueribe, rei da Assíria, impôs a Ezequias, rei de Judá? Lá no livro de Isaías, capítulo 36, do verso 1 ao 8, você tem a resposta. Mas eu vou ler só o verso 7, para nós entendermos essa resposta. Porém, se me disseres, no Senhor, nosso Deus, confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e altares Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém: perante este altar adorareis? Ora, pois empenha-te com meu senhor, o rei da Assíria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Bom, o grande desafio que Senaqueribe, rei da Assíria, impôs a Ezequias era o desafio de confiar em Deus ou se aliar a ele, E ele ainda tem um ar debochado aqui na hora de falar, Rabsaque tem um ar debochado na hora de falar sobre Deus, E muito ousado. E isso aconteceu porque testemunho do povo de Deus descredibilizou o próprio Deus, Então, eles estavam confiantes no poder das suas forças disciplinadas e eles se reuniram, aos líderes, com os líderes de Judá e exigiram, de maneira arrogante, a rendição da cidade, Essa exigência acrescentaram insultos blasfemos contra Deus por causa da fraqueza e apostasia de Israel e de Judá. As nações não temiam mais o nome de Deus, pelo contrário, esse nome se tornou alvo de contínua reprovação. Bom, o povo testemunha mal, o ímpio não acredita mais. É assim que acontece. Por isso nós devemos ter muito cuidado com o testemunho que nós damos. Então o grande desafio, a gente já sabe, foi o desafio de confiar em Deus ou de se render. A pergunta B diz assim: quando o exército assírio ameaçou o povo de Deus com destruição, a quem Ezequias recorreu em busca de auxílio? Se vocês lerem o verso 6, o mensageiro do rei da Assíria, ele pergunta se Ezequias vai confiar no rei do Egito, E ainda diz, olha, ele confiar nele, muita segurança não. E aí a pergunta B pergunta: quem é que Ezequias, a quem ele buscou? E a resposta é maravilhosa, Ele está em Isaías 37, verso 1 e 5. Primeiro vamos entender aqui lá no verso 1. Diz assim: aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou suas vestes e se cobriu de saco, e entrou na casa do Senhor. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso e clamaram ao Senhor. Então a quem o rei buscou? O rei buscou a Deus. Ele se juntou com todos aqueles que faziam parte da parte religiosa, E se juntaram a Isaías. Ele foi até Isaías, ele perguntou se Deus tinha visto aquilo, se Deus tinha ouvido a ousadia de Rabsaque, e se juntou ao profeta para orarem e clamarem a Deus, buscou junto a Isaías, os profetas, o profeta, a face de Deus, e clamaram, pela presença de Deus e pela sua resposta. E aí, na pergunta C, diz assim: como o Senhor atendeu as orações de seus filhos naquele momento difícil? A resposta está lá em 2 Reis, capítulo 19, versos 6 e 7, e Isaías 37, versos 6 e 7. Eu vou ler para vocês Isaías 37, o verso 6 e o verso 7. É a resposta. E Isaías lhe disse: assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor: não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei
da Assíria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e faloei cair morto a espada na sua terra. Então Deus respondeu às orações dos seus servos. Ele concedeu ao profeta Isaías uma mensagem endereçada ao rei Ezequias e disse: não temas o que ele disse, porque eu vou fazer. Ele ouviu os rumores, ele vai fugir e vai morrer na sua própria terra, porque Deus ouve quando seus servos clamam. A pergunta D diz: quantos anjos o Senhor usou para derrotar o orgulhoso rei da Síria? Isaías 37, 36 a 38 e 2 Crônicas 32, 21 responde. Eu vou ler 2 Crônicas 32, 21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes, e os líderes e os capitões dos arraiais, no arraial do rei da Síria. E envergonhado voltou à sua terra, e entrando na casa de seu Deus, alguns de seus próprios filhos o mataram ali à espada. Cumpre-se aqui o que Isaías tinha dito da parte do Senhor ao rei Ezequias. E para a honra e glória do Senhor, o povo de Deus, quando ora, quando busca a face do Senhor, é respondido, e o inimigo não se levanta e é derrotado. Que Deus nos abençoe, que nós possamos sempre que houver uma provação, que houver uma luta, buscar a face do Senhor. E lembrar que pode ter um exército de muitos cavalheiros. E Deus, nosso Deus poderoso, vence todos eles com um só guerreiro celestial. Amém? Que Deus abençoe a vocês todos. Fiquem na graça e na paz de Deus. Permitindo Deus, eu aguardo vocês amanhã.